Saudações ortopédicas, vamos para mais um bate-papo científico. Ouça quantas vezes quiser este áudio no trânsito, na academia, no repouso de um plantão e depois, quando estiver mais familiarizado, vá mergulhar de cabeça no livro, traço o texto. Você fará um aprendizado mais rápido e eficaz. Mande este link para seus amigos, depois vocês sentam para discutir este tema. Mas agora, toma um cafezinho, deixa o Instagram de lado, ajusta o fone de ouvido e senta que lá vem história. Porque no dia de hoje, vamos continuar o nosso mergulho pelo tema Atualização em 2026. Instabilidade glenumeral, segunda parte. E que mergulho, né? Para quem está na reta final do TEOT, essa atualização é vital. Nossa, com certeza. E, assim, meros 13 milímetros de osso. É assustador pensar que fragmentos tão minúsculos medidos numa tomografia representam a linha exata que separa o sucesso brilhante de uma cirurgia artroscópica de uma falha catastrófica, né? O ombro simplesmente volta a luxar. Exatamente. O nível de exigência técnica chegou a um patamar que, sabe, o cirurgião atua quase como um engenheiro de materiais hoje em dia. O rigor exigido pela literatura atual transformou completamente a nossa abordagem. Sim, e a nossa missão hoje é justamente dissecar essa biomecânica, a anatomia cirúrgica e, claro, as evidências por trás das condutas, né? Focando nas instabilidades anterior, posterior e na multidirecional. Isso. E o foco vai ser estritamente naqueles dados que definem a conduta no centro cirúrgico. Aquilo que é o cerne das cobranças na prova de título. O TEOT não perdoa generalizações, ele exige que você saiba os limiares exatos de falha. Perfeito. Então, para manter essa precisão técnica, a nossa regra de ouro hoje é a terminologia rigorosa. Nada de falar osso quebrado, a gente vai usar solução de continuidade. Boa. E se for falar de desgaste, o termo é degeneração condral. Mas antes da gente entrar em via de acesso ou âncora, a gente precisa entender por que a articulação falha, né? A cápsula esconde um segredo aí. É, o famoso papel oculto da propriocepção, certo? Exato. Historicamente, a gente reduzia a cápsula e os ligamentos a, meros restritores mecânicos, passivos, como se fossem cordas segurando um mastro. Mas a histologia mostra outra coisa, né? Muito diferente. Essas estruturas são densamente povoadas por mecanorreceptores. A gente tem corpúsculos de Pacini, que respondem à aceleração, terminações de Ruffini, que leem os limites de alongamento, e as terminações de Golgi. É tipo a suspensão de um carro de Fórmula 1, sabe? Como assim? Explica essa analogia. Os ligamentos não são só braços de metal, eles são sensores de telemetria. Se o sensor manda a leitura com atraso, o computador não enrijece a suspensão na curva. No ombro, se o mecanorreceptor está lesado, o manguito rotador não recebe o sinal para contrair a tempo. Sensacional. É uma falha de software neuromotor antes de ser uma falha de hardware anatômico. E isso é mensurável. Pacientes com instabilidade têm um déficit proprioceptivo claro comparado ao ombro contralateral. E o estudo do Zuckerman quantificou isso na cirurgia, né? Sim. É o divisor de águas. Após a estabilização aberta, tem uma melhora de 50% na propriocepção já nos primeiros 6 meses. Nossa, e depois de um ano? Bate 100%, igual ao lado sadio. Tensionar o labrum recalibra os sensores. E essa falha no reflexo muscular que explica por que o tratamento conservador vai tão mal em paciente jovem, né? Especialmente na estabilidade anterior. Com certeza. A idade é o maior fator prognóstico isolado. Abaixo de 20 anos, a recorrência vai de 66% a 80%. É altíssima. O que nos leva é aquele debate clássico da imobilização. Rotação externa contra rotação interna. O Itói popularizou a rotação externa, certo? Isso. E o racional biomecânico parecia perfeito na ressonância. A rotação externa tensiona o subescapular, o que teoricamente empurra a lesão de Bankart contra a glenoide. No estudo inicial dele, a recorrência foi a 0%. Parecia cura mágica. Mas e aí? Porque a meta-análise mais recente, com mais de 600 pacientes, simplesmente enterrou essa conduta. Aí que tá. A biologia e o comportamento do paciente falam mais alto. Primeiro, tem o compliance. Ficar com o braço travado em rotação externa por semanas é insuportável para o dia a dia. O paciente simplesmente não adere, né? Não adere. E segundo, a cicatrização.
Aproximar os bordos não garante um tecido viscoelástico normal. O colágeno que forma ali no recesso anteroinferior é frouxo, desorganizado. Então, no atleta de alta demanda, aquele colágeno não segura a força de cisalhamento. Exato, independentemente de ter cicatrizado uns milímetros mais perto da borda. No fim, a estatística mostrou que não há diferença significativa na recidiva entre as duas imobilizações. Bom, já que o conservador falha tanto, a cirurgia é iminente. E aí o residente depara com a grande decisão: Bankart artroscópico isolado ou bloqueio ósseo tipo Latarjet. E a balança para isso é o score-ISIS, né? O Instability Severity Index Score, do Balg e Builot. Esse score é inegociável para o TOT. São 10 pontos no total. Vamos quebrar esses pontos, então? A idade conta, claro. Sim, idade menor ou igual a 20 anos, soma 2 pontos. Esportes competitivos, mais 2. Se for esporte de contato ou arremesso, ganha mais 1 ponto. E a hiperfrouxidão, o score é bem restrito quanto a isso, né? Muito restrito. Ele define hiperfrouxidão estritamente como rotação externa acima de 90 graus, isso dá 1 ponto. Faltam as imagens. Isso. Hill-Sachs, visível na radiografia em AP com rotação externa, soma 2 pontos. E perda do contorno da glenoide no AP verdadeiro completa com os últimos 2 pontos. Certo. E o limiar de perigo, scores acima de 6 indicam o quê? 70% de chance de recidiva se você fizer só o reparo de partes moles. É uma chance inaceitável. 70% é muita coisa. Mas espera aí, o Padines não encontrou esse mesmo risco com um score ainda menor? Exatamente, o Fadnes mostrou o risco de 70% já com score maior ou igual a 4. A tolerância por Bankart isolado está despencando. E o fiel da balança definitivo acaba sendo a tomografia com reconstrução em 3D para ver a perda óssea, certo? Os limiares mudaram na atualização. Mudaram bastante. Antigamente a gente aceitava defeitos de 20% ou 25%. Hoje, o limite crítico caiu para 13,5% em pacientes de alta demanda. 13,5%. E para baixa demanda? 17,3%. Passou disso, é bloqueio ósseo na certa. É uma margem muito estreita, né? É tipo a analogia da ventosa. A glenoide não é um pino de golfe, é um prato raso com uma ventosa de borracha, que é o labrum. Se você perde 13% do prato, a ventosa não faz pressão negativa. E o efeito de para-choque some. E não podemos esquecer da interação com o húmero, o famoso glenoid track. Ah, o trilho da glenoide, conta mais. Avalia se a lesão de Hill-Sachs engaja durante abdução e rotação externa. Se ela escapa do trilho, chamamos de off-track. Se for off-track com perda óssea subcrítica, tipo menor que 13%, só o Bankart vai falhar. E aí a indicação obrigatória passa a se associar o reemplage, né? Isso, a capsulatinotese do infraespinal no defeito humeral. Isso converte a lesão intraarticular engajante numa estrutura extraarticular. Fantástico. E falando da técnica do Bankart em si, os autores preferem o decúbito lateral e os portais. O portal antero-inferior tem um segredo para a prova. Tem sim. Ele fica a 5,5 no ombro direito ou 6,5 no esquerdo. E a exigência técnica é usar uma cânula grossa, de 8 milímetros. 8 milímetros. Por que não usar uma menor? Porque você precisa passar aquele passador curvo de 45 graus. Ele tem que penetrar a cápsula a pelo menos 1 centímetro da borda para pegar volume de tecido. E aí vem a parte que eu acho que separa os homens dos meninos, que é a mobilização do tecido. O tecido tá retraído, tipo um carpete colado no chão, sabem? Você não pode só botar a âncora por cima do carpete enrugado. De jeito nenhum. O caminho para a recidiva é esse. Você tem que liberar com o elevador artroscópico, descer pela face anterior, até visualizar o quê? O ventre muscular do subescapular. Tem que ver a fibra do músculo. Exato. Se não vir a fibra vermelha, não liberou o suficiente. Só assim, o tecido sobe para anular o shift capsular inferior. E as âncoras? Pelo menos 3, geralmente âncoras Nautilus de 2,9 milímetros, começando sempre da parte mais inferior para recriar a tensão do recesso axilar. Legal, mas e se a perda óssea for maior que 17,3%? Aí a âncora já não salva, vamos para o Latarjet aberto. Aí o jogo muda.
É um procedimento de alta complexidade. A gente acessa via deltoito peitoral ou prega axilar média. E a osteotomia do coracoide? A técnica exige serra oscilante a 90 graus? Certo. Cortando de medial para lateral? Perfeito. Você tira de 1,5 a 2 centímetros de enxerto. Mas o detalhe de ouro é o posicionamento na glenoide. Ele não pode ficar faceado com a cartilagem. Tem que ficar recuado, né? Quantos milímetros? Exato 5 a 6 milímetros medial à superfície, fixado com 2 parafusos de rosca parcial de 5 milímetros ou rosca total de 3,5. Mas por que essa precisão de 5 milímetros medialmente? Se ficar lateral, o enxerto vai atuar como uma lixa contra a cabeça do úmero. Causa uma degeneração condral rápida e dolorosa. Entendi. E tem o perigo neurovascular também. No polo inferior, quem a gente tem que proteger? O nervo axilar. Usamos o afastador de cobra curvo inferiormente para isolar ele e medialmente muito cuidado com o músculo cutâneo que penetra no tendão conjunto. Certo. Agora, um dado da literatura que confunde muito o residente. A taxa de reabsorção do enxerto, a pseudoartrose fibrose é de uns 9%, mas a osteólise do coracoide chega a quase 60%. Como uma cirurgia funciona se o corpo reabsorve o osso? É um paradoxo lindo, explicado pela lei de Wolff. O osso se adapta à carga. A lisa acontece na parte superficial e proximal, que não tem compressão. Ah, e a parte profunda consolida. Exato. A metade profunda e distal, que está tensionada pelo tendão conjunto fazendo o efeito tipóia ou sling, ela mantém a densidade e integra com o colo da glenoide. É isso que dá estabilidade. E sobre a cartilagem? Porque a gente morre de medo de artrose no Latarjet, mas o Bankart também tem taxas altas de degeneração condral pós-operatória, né? 45% no Bankart contra 42% no Latarjet. O clássico estudo de Rovilhos já mostrava isso. A história natural da instabilidade por si só destrói a cartilagem. O ombro luxando sem tratamento é devastador para o condrócito. Escolher entre a cruz e a espada. Bom, mudando um pouco de direção, a gente foca muito na frente do ombro, mas a instabilidade posterior é uma pegadinha clínica brutal. Nossa, passa despercebida direto. O paciente quase não relata luxação franca, é mais uma dor posterior vaga quando faz atividade com o braço à frente do corpo. E a conduta inicial é logo operar? Jamais. Conservador focado no manguito hiperieescapulares por 6 meses no mínimo. A indicação cirúrgica só rola se o volume capsular axial na ressonância for maior que 300 milímetros cúbicos e o conservador falhar. E se for para cirurgia posterior, a regra do enxerto ósseo é diferente, né? Quando eu ponho o osso atrás. Critérios rígidos: perda óssea da glenoide posterior maior que 20% ou uma retroversão da glenoide maior que 20 graus. Abaixo disso, é reparo labral artroscópico. E o portal posterior para o reparo tem localização exata também, né? 1 centímetro inferior e 2 medial ao acrome posterolateral. Exatamente. Qualquer milímetro fora disso e o ângulo de ataque para a âncora fica inviável na borda posterior, que é fininha. Perfeito. E para fechar o tripé das instabilidades, a MDI, a instabilidade multidirecional, aquela confusão de microtrauma com frouxidão congênita. Fisioterapia por 6 a 12 meses é regra absoluta, certo? Absoluta. E se falhar, plicatura capsular artroscópica. Usamos cânulas de 6 e 8 milímetros, com fios PDS ou âncoras knotless. E como evitar a maior armadilha da MDI, que é deixar o ombro rígido demais? Controle de volume. O passador tem que morder apenas 10 milímetros de tecido, no máximo. 1 centímetro. Mais que isso, o ombro estrangula. Tem um truque de posicionamento do braço na hora do nó, não tem? Sim, o balanço posicional. Quando for plicar a parte posterior, o braço fica em leve rotação interna. Quando for para a cápsula anterior, você gira o braço para leve rotação externa. Assim você reduz o volume, mas preserva o arco fisiológico. Nossa, por engenharia. E, falando em reduzir volume, e a velha capsulorafia térmica, aquela do radiofrequência? Totalmente contraindicada, proscrita. Sério? Por causa do risco de condrólise, né? Isso, a necrose térmica destrói a cartilagem de forma irreversível,
Hoje em dia é só aplicatura mecânica com sutura e ponto final. Muito bom. Bom, estamos caminhando para o fim do nosso mergulho. Para fixar tudo isso, vamos bater bola nas 10 mensagens para levar para casa. O famoso Take Home Message. Bora. Ponto 1. Propriocepção melhora 50% em 6 meses, 100% em 1 ano pós-cirurgia. 2. Imobilizar em rotação externa pós-luxação não muda a recidiva, a meta-análise comprovou. 3. Score ISIS maior ou igual a 4 já é risco inaceitável de 70% para Bankart isolado. 4. Perda óssea limite para âncora é de 13,5 em alta demanda e 17,3 em baixa demanda. 5. Hill-Sachs Soft Track com osso subcrítico exige Bankart mais remplissagem. 6. No Bankart, você tem que descolar o tecido até ver a fibra vermelha do músculo subescapular. 7. No Latarjet, a osteólise chega a quase 60%, mas a parte profunda consolida e mantém a estabilidade. 8. Instabilidade posterior precisa de enxerto ósseo se retroversão ou perda passarem dos 20%. 9. Na MDI, tenta-se físio por 6 a 12 meses antes de qualquer faca, e aplicatura de 1 em 1 centímetro. E 10. Capsulografia térmica é absolutamente proscrita por risco de condrólise. Fechou. Resumo perfeito para o Teote. E para terminar o episódio com uma provocação para a galera estudar em casa, eu trago o conceito de Distance to Dislocation, o DTD. Ah, o refinamento máximo do Near Tuck. Exato. A gente fala de on-track e off-track. Mas e as lesões near track? A literatura está mostrando que lesões on-track, com um DTD pequenininho de 8 a 10 milímetros, se comportam mecanicamente como off-track. Se fizer só o Bankart, vai falhar miseravelmente. A linha entre o sucesso e a falha simplesmente encolheu para meros milímetros. A tolerância para erro de indicação hoje é 0. Tolerância 0. Fica a reflexão e o dever de casa para os nossos colegas. Fim do nosso mergulho científico por hoje. Um abraço e até a próxima.